Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo tem por objetivo esclarecer para você o conteúdo que a gente está estudando e também sobre a proposta, de produção textual que vai ser a nossa prova, que vocês vão me enviar no dia 1/6 agora, tá bom? Antes de falar sobre a nossa proposta, vamos revisar um pouquinho sobre o gênero que a gente está estudando, que é o gênero conto. Pessoal, o conto nada mais é do que um texto narrativo, no qual você conta uma história, através de um narrador. Esse narrador pode ser em primeira pessoa, no caso, quando o narrador participa da história, ou em terceira pessoa, no caso, quando o narrador é somente observador, ele somente conta a história, tá? E essa narrativa, um conto, é baseado na ação que envolve personagens, tempo, espaço e tem que ter um conflito na história, ok? Pessoal, o conto é uma narrativa mais curta, em relação ao romance, que também é uma narrativa, porém o conto é uma narrativa mais curta. E ele se originou através dos causos que antes, nos antepassados, eram contados oralmente de geração a geração. E nas nossas aulas anteriores, aí na aula de introdução ao gênero, nós vimos 2 exemplos de contos que se assemelham aos causos, que os contos que vocês viram são O Diamante e A Bela da Noite, tá? E nós vimos também 2 exemplos de contos realistas de Machado de Assis, que foi A Missa do Galho e A Cartomante. Eu passei esses contos para vocês para a gente trabalhar a interpretação, porque através da interpretação a gente vai se familiarizando com o gênero, vendo as características do gênero e tal. Pessoal, existe vários tipos de conto, A gente já falou sobre 2 tipos deles, que são os causos e o conto realista, Mas existe também os contos populares, os contos fantásticos, os eróticos, os contos de terror, os contos de humor, contos infantis, contos psicológicos e os contos de fadas, que são aqueles Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e tal. Mas a gente deu tempo da gente estudar somente sobre os contos realistas e aqueles que assemelham aos causos, que foram os exemplos que eu passei para vocês. Vamos ver mais aqui o que eu posso passar para vocês. Então, os elementos da narrativa são, eu já citei aí acima, mas são os personagens, A narrativa tem que ter personagens, tem que ter fatos, tem que ter alguma coisa acontecendo na sua história, E são os fatos. E o narrador, nós já falamos no início, que pode ser tanto narrador personagem como narrador observador. E o tempo, quando que essa história acontece? E o espaço, onde? Como é um conto, uma história bem curtinha, não pode ser em muitos espaços. Então, geralmente, o conto acontece em um espaço só. E o tempo também é em um curto espaço de tempo, ok? Pessoal, se pelo que eu já falei sobre o nosso gênero, ainda existir alguma dúvida, por favor, veja o vídeo que eu mandei para vocês. Se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Se eu não me engano, foi na aula... Foi na aula 5, tá? Na aula 5 do dia 4/5, ok? Tem um vídeo com as características do conto. Mas eu creio que com com o que a gente falou aqui agora, já
esclarece as dúvidas de vocês sobre as características do conto. Então, vamos para a nossa proposta de redação. Então, a nossa proposta é que você produza um conto. A nossa avaliação vale 50 pontos e os outros 50 são das atividades que vocês estão fazendo em casa e vão entregar no dia 18 lá no colégio, ok? Para motivar vocês, eu apresentei aí na proposta um conto de terror de Edgar Allan Poe, A Máscara da Morte Rubra. Esse conto, pessoal, ele é carregado de detalhes, de descrição, né? O autor, ele descreve as sensações, ele descreve o ambiente, tá? Eu, assim, peço para vocês que explore essas características no conto de vocês. Descreva, não precisa ser muita coisa, até porque o conto de vocês vai ser bem curtinho, né? Eu delimitei aqui o número de linhas, não é que você tem que ficar preso a esse total de linhas, não. Eu coloquei aqui na proposta que você vai escrever um conto entre 15 e 30 linhas, não é que você tem que, deu 30 linhas, eu tenho que parar. Não, pode ser, se não der para terminar, pode ser mais, mas só não ultrapasse para ficar um conto muito longo, ok? Então, eu apresentei esse conto de terror aí na proposta para vocês se inspirarem, tá? E depois, algumas imagens aqui também na internet, que eu tirei da internet, né? São posts de redes sociais, para vocês se inspirarem. E a proposta segue. A partir da leitura dos textos, né? Do texto de Edgar Allan Poe e das imagens, você vai elaborar um conto narrativo sobre o tema. Olha, que esse aqui é o tema, não é o título que você vai dar para o seu conto. O título você vai criar. O tema é Um Inimigo Invisível. Em que uma praga ou um vírus, né, ou um ser contaminado seja o antagonista, olha só, já estamos dando pista, né, de personagem, seja o antagonista, o vilão da história, e algum personagem, o outro personagem que você vai criar, tente heroicamente combatê-lo. No caso, esse, né, que vai combater o vilão da história, vai ser o protagonista da sua história, o personagem protagonista. E ele vai tentar combatê-lo para salvar um grupo ou população, travando uma corrida contra o tempo, tá? E aí eu peço, né, use os elementos do conto, né, que nós apresentamos anteriormente, que são personagens, espaço, tempo, enredo. E a história pode ser baseada, a história que você vai criar pode ser baseada em fatos reais ou fictícios, coisa que você vai inventar. A narrativa também, a sua história pode ser em primeira pessoa, né? Em que você, em que o autor participa da história, ou em terceira pessoa, em que o narrador é somente um observador, ele conta a história. Pessoal, é importante isso aqui, ó. Use a linguagem formal para produzir o seu conto, tá? A língua padrão, né? A forma padrão, a norma padrão da nossa língua portuguesa, tá? Você vai criar um título, tá? Escreva entre 15 e 30 linhas, seja criativo. E não se esqueça de se identificar, pessoal. Teve alguns que não se identificaram, eu fiquei com dificuldade de atribuir a nota depois. Coloca o seu nome direitinho, tá? Lá na sua folha que você vai produzir o conto, e a série. Envie para o meu e-mail até segunda-feira próxima, dia 1º/6. Boa sorte. Se ainda tiver dúvida, pode enviar perguntas lá no fórum de dúvidas do GR8. Um bom fim de semana a todos.